Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e nesse vídeo de hoje eu vou te falar 4 elementos que são essenciais para qualquer narrativa e todos têm que ser muito bem construídos. Você tem que pensar com carinho antes de você escrever, fazer o planejamento deles antes de colocar na sua história. Tudo isso vai fazer muita diferença na hora que você pegar para desenvolver o seu livro. Você vai ver que quanto mais você planeja antes de escrever, mais fácil fica na hora de passar suas ideias para o papel, na hora de desenvolver o enredo. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal, porque toda semana eu te ensino a escrever e publicar seu livro sem uma editora. Então vamos pro vídeo. Então existem vários elementos que você precisa planejar para você conseguir escrever uma história mais envolvente, mais interessante para o seu leitor e, muito importante, sem furos de enredo. Porque quando você não planeja o seu livro antes de escrever, muita coisa você deixa passar e não percebe que está faltando um monte de informação ali no meio do livro e você pode muitas vezes ficar perdido, trava no meio do caminho sem ideia do que continuar escrevendo. Então isso é muito importante. Então o primeiro elemento que você tem que planejar muito bem, já definir antes de você escrever, é o tempo do livro. Então o que seria esse tempo? Se vai ser, por exemplo, no passado, no presente ou no futuro? Se você vai escrever uma história em 1980, no passado, por exemplo, ou no tempo presente, ou então um tempo futuro, um tempo lá, século 23, super futurístico. Então qual que é o tempo, qual é o ano, uma data precisa se puder, que vai acontecer esse livro. Se você não definir isso, você simplesmente começa a escrever o livro, a história fica perdida no tempo, a pessoa não consegue se situar em que momento está acontecendo aquilo. Então é muito importante que você já defina esse tempo para o seu livro antes de começar. E agora, um outro elemento que está muito ligado com esse tempo é o contexto. Esse contexto também é muito importante, porque o contexto ele está diretamente ligado ao tempo. Se você não pensar nisso antes, você pode causar um furo de enredo logo no começo. Você mal começa a história já tem um furo de enredo. Por quê? O contexto é o que está acontecendo ali na situação, no panorama geral do mundo, o que está acontecendo que vai influenciar, que vai impactar diretamente ali na vida do protagonista. Então, por exemplo, se você está escrevendo num tempo passado, em 1950, sei lá, se você não usar o contexto daquela época, seu livro vai ficar perdido. Vai ficar tipo assim, você usa o que está acontecendo, a sua referência da sua vida de 2020 para escrever um livro que se situa na década de 50. E é muito diferente. O jeito de agir das pessoas, o jeito de falar nos diálogos, de você escrever, não é o linguajar que a gente usa hoje em dia, não é, por exemplo, as vestimentas que a gente usa. Então você tem que usar o contexto da época que você está escrevendo. Por exemplo, você vai escrever um livro futurístico, um livro que acontece daqui 2 séculos. Tem que ter o contexto mais futurístico, com, sei lá, inteligência artificial avançada, robô, sei lá. Usa sua imaginação para imaginar como é que vai ser o futuro. Mas tem que estar ligado com o contexto. Então, se você não planeja o contexto muito bem, você pode gerar um furo de enredo ou pode deixar sua história perdida sem contexto nenhum. A pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo. Outro elemento que é essencial para sua história é o local. E aí esse local, ele pode ser de 3 tipos. Pode ser o local global, que você pode pensar, por exemplo, para quem cria mundos, o local global não é simplesmente a Terra, né? Pode ser um outro planeta. Se o seu planeta for a Terra mesmo, então não precisa se preocupar com isso. Agora, se você, depois de definir onde vai acontecer, num panorama geral, assim, a história, qual país vai acontecer, por exemplo? Você vai criar um país, um império, um reino, ou então você vai colocar num país que já existe mesmo. Tem que pensar também, porque senão mais uma coisa que deixa sua história perdida. A pessoa não sabe nem onde está acontecendo a história. Parece que está todo mundo flutuando no espaço, não tem um local específico onde os personagens estão ali, porque você não cita isso. Então tem que ter mais especificidade ainda em que cidade, em que local mais específico está acontecendo. Então tem muita gente que esquece de citar isso. Então se você quer escrever uma história que acontece, sei lá, em Nova York, você tem que escrever que a história está acontecendo em Nova York. Ou então você criou um planeta na sua cabeça. Pô, aí que é mais, né? Você tem que descrever com muito mais detalhe esse local que você criou. Que a pessoa nunca viu, não tem referência nenhuma daquilo na cabeça dela.
E aí você tem que descrever com muito mais profundidade todos os locais que você criou. É outro elemento que você tem que se preocupar antes de você escrever. Planeja bem esse local antes de colocar na história, para você saber como descrever ele depois. E por fim, um outro elemento que esse, acredito eu, seja até um pouco óbvio, né, que é um elemento muito importante, são os personagens da história, especialmente o protagonista e o antagonista também. Mas é óbvio, mas não é. Porque muitas pessoas sabem que são importantes, mas não planejam esses personagens antes de escrever. Coloca eles lá, não descreve o personagem fica um personagem super superficial, nem parece que é uma pessoa de verdade, o seu leitor não consegue se conectar com ele porque não desenvolveu bem o personagem, especialmente o protagonista. E o protagonista é a maior fonte de humanização da sua história, você tem que planejar e desenvolver bem esse personagem. Criar um personagem que emocione, que faz o seu leitor chorar, um personagem que realmente vai se conectar com o seu público leitor, porque o personagem é o que gera a maior emoção da história. Então, se você não consegue nem descrever bem esse personagem no livro, você já vai causar muitos problemas, até mesmo de interpretação. Muitas pessoas não descrevem o personagem como eles são. Aí mais pra frente se menciona uma característica do personagem lá no meio do livro, aí seu leitor fica... Ué, como assim? Eu tinha imaginado uma pessoa completamente diferente. Se você não desenvolver bem esse personagem dentro da história, vai ficar muito perdido o seu livro, vai ficar muito fraco, raso de descrição e não vai conectar, não vai gerar emoção. Então são 4 elementos, tem vários elementos do planejamento, mas esses são 4 essenciais, muito importantes, que você não pode deixar de planejar antes de escrever. Também já fiz alguns vídeos falando especificamente sobre essa parte dos personagens, porque é um dos fatores que você tem que dedicar maior atenção, que você tem que desenvolver muito bem. Então depois dá uma olhada nesses vídeos, vou deixar um cardzinho aqui, para você também ver esses vídeos falando sobre personagens mais especificamente. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.